Primeira parte. Embora seja importante examinar a origem do homem e estudá-lo desde os primeiros estágios da espécie para compreendermos seu estado natural, não seguirei seu desenvolvimento ao longo do tempo. Não vou investigar a fundo como ele teria sido inicialmente e como evoluiu até se tornar o que é hoje. Não vou me deter em especulações sobre se suas unhas afiadas eram originalmente garras, se ele era peludo como um urso, ou se ao andar de quatro patas, seu olhar limitado ao chão indicava as restrições de suas ideias. Seriam apenas conjecturas vagas e quase imaginárias. A anatomia comparada ainda não avançou o suficiente, e as observações dos naturalistas são incertas demais para construir um raciocínio sólido sobre essas bases. Portanto, sem recorrer a conhecimentos sobrenaturais nesse ponto e sem considerar as mudanças que ocorreriam em sua constituição interna e externa à medida que ele se envolvesse em novas atividades e se alimentasse de novos alimentos, vou supô-lo sempre como vemos hoje, e andando sobre dois pés, usando as mãos como nós, com o olhar voltado para a natureza e contemplando a vastidão do céu com seus olhos. Despojando esse ser, tal como ele é constituído, de todos os dons sobrenaturais e das habilidades adquiridas apenas por longos progressos, considerando-o como deveria ter sido criado pela natureza, vejo um animal menos forte que alguns, menos ágil que outros, mas em última análise, organizado de maneira mais vantajosa do que todos. Vejo-o saciando sua fome debaixo de um carvalho, matando a sede no primeiro riacho, encontrando seu abrigo sob a mesma árvore que lhe forneceu alimento, e assim satisfazendo suas necessidades. A terra, entregue à sua fertilidade natural e coberta por vastas florestas intocadas pelo machado, oferece celeiros e abrigos a cada passo para animais de todas as espécies. Os seres humanos, espalhados entre eles, observam e imitam sua indústria, elevando-se assim ao nível dos instintos animais. A vantagem é que cada espécie tem seus próprios recursos, enquanto o homem, talvez sem recursos exclusivos, se apropria de todos. Ele se alimenta da maioria dos alimentos diversos compartilhados por outros animais, encontrando assim sua subsistência mais facilmente do que qualquer outro. Acostumados desde a infância às condições climáticas e às mudanças das estações, exercitados pelo trabalho e obrigados a defender suas vidas e suas presas sem roupas e armas contra outros animais ferozes, ou a escapar de sua perseguição, os seres humanos desenvolvem uma constituição robusta e praticamente inalterável. Os filhos, trazendo ao mundo a excelente constituição de seus pais e fortalecendo-a com os mesmos exercícios que a geraram, adquirem todo o vigor que a espécie humana é capaz de ter. A natureza age com eles da mesma forma que a lei de Esparta agia com os filhos dos cidadãos, fortalece os bem constituídos e faz perecer todos os outros, diferenciando-se das nossas sociedades, onde o Estado torna os filhos um fardo para os pais e os mata indiscriminadamente antes mesmo de nascerem. Sendo o corpo do homem primitivo o único instrumento que ele conhece, ele o utiliza para várias finalidades, para as quais, devido à falta de prática, nós somos incapazes. É nossa sociedade que nos priva da força e agilidade que a necessidade o força a adquirir. Se ele tivesse um machado, conseguiria quebrar galhos tão fortes com seu pulso? Se ele tivesse uma funda, conseguiria lançar uma pedra com tanta força usando apenas a mão? Se ele tivesse uma escada, conseguiria subir rapidamente em uma árvore? Se ele tivesse um cavalo, seria tão veloz na corrida? Deixem o homem civilizado ter tempo para reunir todas essas ferramentas ao seu redor, e não há dúvida de que ele superará facilmente o homem primitivo. Mas se quisermos ver uma disputa ainda mais desigual, coloquem-nos nus e desarmados diante um do outro, e logo perceberemos a vantagem de sempre ter todas as suas forças disponíveis, de estar sempre pronto para qualquer eventualidade e de carregar consigo, por assim dizer, todas as suas possibilidades. Hobbes afirma que o homem é naturalmente intrépido e sempre busca atacar e lutar. Por outro lado, um filósofo ilustre também Cumberland e Pufendorf acreditam que nada é tão temeroso como o homem no estado primitivo, sempre trêmulo e pronto para fugir ao menor ruído ou movimento que o assuste. Isso pode ser verdade em relação a objetos desconhecidos, não duvido que ele fique impressionado com todos os novos espetáculos que aparecem diante dele, sempre que não possa distinguir entre o bem e o mal físicos que o espera, nem comparar suas forças com os perigos que ele enfrenta. Essas são circunstâncias raras no estado primitivo, onde tudo segue um ritmo uniforme e a face da Terra não está sujeita às mudanças bruscas e constantes que causam as paixões e a instabilidade das sociedades. No entanto, o homem primitivo, vivendo disperso entre os animais e enfrentando desde cedo o desafio de lidar com eles, estabelece rapidamente comparações, ele percebe que supera os animais em agilidade mais do que eles o superam em força, e assim aprende a não temê-los. Coloquem um urso ou um lobo em luta com um homem primitivo robusto, ágil e corajoso, como são todos eles, armado apenas com pedras e um bastão, e veremos que o perigo será, pelo menos, mútuo.
Após muitas experiências semelhantes, os animais selvagens, que não gostam de lutar entre si, irão relutantemente atacar o homem, que revelou tanta ferocidade quanto eles. Quanto aos animais que possuem força real superior à agilidade humana, o homem se encontra na mesma situação das espécies mais fracas que ainda conseguem sobreviver. Com a vantagem de que o homem, não menos disposto a correr do que eles e encontrando refúgio nas árvores quase em toda parte, pode escolher entre aceitar ou abandonar a luta, optando entre fugir ou enfrentar o combate. Além disso, não parece que qualquer animal, naturalmente, faça guerra ao homem, a menos que seja em autodefesa ou por extrema fome. Não testemunhamos aquelas violentas antipatias que indicariam que uma espécie está destinada pela natureza a servir de alimento para outra. Essas são provavelmente as razões pelas quais os negros e os povos primitivos não têm tanto medo dos animais selvagens que encontram nas selvas. Os caraíbas, na Venezuela, vivem em profunda segurança nesse aspecto, como relata François Corrêa. Embora quase nus, eles se aventuram corajosamente pelas florestas, armados apenas com arco e flecha. No entanto, nunca ouvimos dizer que algum deles tenha sido devorado por feras. Outros inimigos mais perigosos, dos quais o homem não tem meios para se defender, são as fraquezas naturais, como a infância, a velhice e as doenças de todos os tipos. Essas são tristes indicações de nossa fragilidade, sendo que as duas primeiras são comuns a todos os animais e a última afeta principalmente o homem que vive em sociedade. Com relação à infância, observo que a mãe, levando o filho consigo a todos os lugares, tem muito mais facilidade para alimentá-lo do que as fêmeas de muitos animais, que são obrigadas a se deslocar constantemente com grande esforço, de um lado para buscar seu próprio alimento e do outro para amamentar e cuidar de seus filhotes. É verdade que, se a mulher vier a falecer, a criança corre o risco de morrer com ela, mas esse perigo é comum a muitas outras espécies cujos filhotes ainda estão longe de serem capazes de buscar seu próprio alimento. E se a infância é mais longa entre nós, a vida também é mais longa, então tudo se equilibra mais ou menos nesse aspecto. Embora existam outras regras sobre a duração da primeira infância e o número de filhos que não fazem parte do meu tema. Em relação aos idosos, que têm pouca mobilidade e suam pouco, a necessidade de alimentos diminui à medida que sua capacidade de provê-los também diminui. E como a vida selvagem afasta a gota e o reumatismo, das doenças que mais afligem os idosos, e sendo a velhice o mal em que menos os auxílios humanos podem amenizar, eles acabam por se extinguir sem perceberem que estão deixando de existir, quase sem perceberem eles mesmos. Em relação às doenças, não vou repetir as reclamações vãs e infundadas feitas por muitas pessoas saudáveis contra a medicina. No entanto, pergunto se há alguma evidência sólida que demonstre que, nos países em que a medicina é menos valorizada, a expectativa de vida do homem é mais curta do que nos países onde ela é cultivada com mais cuidado. Como poderia ser assim, se os remédios fornecidos pela medicina fossem insuficientes para combater as doenças que enfrentamos? A extrema desigualdade no estilo de vida, o excesso de ociosidade para alguns e o excesso de trabalho para outros, a facilidade com que irritamos e satisfazemos nossos apetites e desejos sensuais, a comida sofisticada consumida pelos ricos, que os nutre com sabores estimulantes e causa indigestão, a má nutrição dos pobres, que frequentemente enfrentam escassez de alimentos e se veem obrigados a comer com avidez quando têm a oportunidade, as noites em claro, os excessos de todos os tipos, os extremos de todas as paixões, o cansaço mental, as tristezas e as aflições incontáveis que enfrentamos em todos os estágios da vida e que constantemente abalam nossa alma, e esses são os trágicos responsáveis pelos nossos males, e poderíamos evitar a maioria deles mantendo um estilo de vida simples, equilibrado e tranquilo, como a natureza nos prescreveu. Se fomos destinados a ter boa saúde, ousaria afirmar que o estado de reflexão é antinatural e que o homem que reflete é um ser depravado. Quando pensamos na boa condição física dos selvagens, pelo menos daqueles que não perdemos com nossas bebidas alcoólicas fortes, e sabemos que eles raramente sofrem de doenças além de ferimentos e velhice, somos levados a acreditar que poderíamos facilmente traçar a história das doenças humanas seguindo a história das sociedades civilizadas. Essa é, pelo menos, a opinião de Platão, que acredita que certos remédios usados por Podalerio e Macaão durante o cerco de Troia poderiam indicar que algumas doenças que esses remédios deveriam tratar ainda não eram conhecidas pelos homens. Celso também lembra que a dieta, tão necessária hoje, foi inventada por Hipócrates. Com tão poucas fontes de doenças, o homem no estado primitivo não precisa de remédios, e muito menos de médicos. A espécie humana, nesse sentido, não está em pior situação do que as outras, e é fácil perguntar aos caçadores se eles encontram muitos animais doentes em suas caçadas.
Eles encontram vários animais com feridas consideráveis, mas cicatrizadas de forma impressionante, com ossos e até membros quebrados que se regeneraram sem qualquer cirurgião além do tempo, sem qualquer tratamento especial, e que se recuperaram tão bem ou melhor do que se tivessem sido submetidos a incisões, drogas ou jejuns. Em resumo, embora a medicina bem administrada possa ser útil para nós, é certo que, quando um selvagem doente é deixado por conta própria, ele não tem nada a esperar além da própria natureza, mas também não tem nada a temer além de sua própria doença, o que muitas vezes torna sua situação preferível à nossa. Portanto, devemos ter cuidado para não confundir o homem primitivo com os homens que temos diante de nós. A natureza trata todos os animais que estão sob seus cuidados com um cuidado especial, o que mostra o quanto ela valoriza esse direito. O cavalo, o gato, o touro e até mesmo o burro geralmente têm um porte mais imponente e uma constituição mais robusta, mais vigor, força e coragem quando vivem nas florestas do que quando são domesticados em nossas casas. Eles perdem metade dessas vantagens ao se tornarem animais domésticos, e podemos dizer que todos os nossos cuidados em tratá-los bem e alimentá-los só conseguem enfraquecê-los. O mesmo acontece com o homem, ao se tornar social e escravizado, ele se torna fraco, medroso e submisso, seu estilo de vida mole e afeminado acaba debilitando tanto sua força quanto sua coragem. Além disso, a diferença entre um homem e outro deve ser ainda maior do que a diferença entre um animal e outro, pois tanto o animal quanto o homem foram tratados da mesma forma pela natureza. Todas as comodidades adicionais que o homem se proporciona em relação aos animais domesticados são, na verdade, fatores que o fazem degenerar ainda mais perceptivelmente. Portanto, a nudez, a falta de moradia e a falta de todas essas inutilidades que consideramos tão necessárias não são uma grande desgraça para esses primeiros homens, nem representam um grande obstáculo para sua sobrevivência. Se eles não têm pele peluda, não têm necessidade disso em países quentes, e eles logo aprendem a usar as peles dos animais que dominam em países frios. Se eles têm apenas 2 pés para correr, têm 2 braços para se defender e suprir suas necessidades. Talvez seus filhos demorem a andar e tenham dificuldades no início, mas suas mães conseguem carregá-los facilmente, uma vantagem que falta a outras espécies, nas quais a mãe, quando perseguida, é forçada a abandonar seus filhotes ou ajustar seu ritmo ao deles. Enfim, a menos que suponhamos que ocorram circunstâncias especiais e fortuitas, das quais falarei em breve, e que poderiam nunca ocorrer, é claro que o primeiro ser humano que inventou roupas ou uma moradia criou coisas desnecessárias para si mesmo, já que conseguiu viver sem elas até aquele momento. Não há motivo para pensar que, já sendo um adulto, ele não poderia suportar um estilo de vida que suportou desde a infância. Sozinho, ocioso e sempre próximo ao perigo, o homem selvagem deve gostar de dormir e ter um sono leve, assim como os animais, que, pensando pouco, dormem durante a maior parte do tempo em que não estão pensando. Sua principal preocupação é garantir sua própria sobrevivência, então suas habilidades mais desenvolvidas devem ser aquelas relacionadas ao ataque e à defesa, seja para caçar presas ou se proteger de outros animais. Por outro lado, os órgãos que só se aperfeiçoam através da preguiça e da sensualidade permanecem em um estado grosseiro que exclui qualquer tipo de delicadeza. Isso também se aplica aos sentidos, com o tato e o paladar sendo pouco refinados, e a visão, audição e olfato sendo mais sensíveis. Esse é o estado animal em geral, e de acordo com os relatos dos viajantes, também é o estado da maioria das tribos selvagens. Portanto, não é surpreendente que os hotentotes do Cabo da Boa Esperança consigam avistar navios no alto mar a uma grande distância, mesmo sem binóculos, ou que os povos indígenas das Américas percebam a presença dos espanhóis como os melhores cães farejadores. Essas nações bárbaras suportam facilmente a nudez, desenvolvem um gosto por comidas apimentadas e bebem bebidas alcoólicas europeias como se fossem água. Até agora, só considerei o homem sob uma perspectiva física, vamos agora examiná-lo sob um ponto de vista metafísico e moral. Quando observo os animais, vejo apenas máquinas engenhosas às quais a natureza deu sentidos para se protegerem e se preservarem, até certo ponto, de tudo o que pode ameaçá-los ou perturbá-los. Percebo exatamente as mesmas características na máquina humana, com a diferença de que na operação dos animais tudo é realizado pela natureza, enquanto no caso do homem, ele contribui como um agente livre. O animal escolhe ou rejeita por instinto, enquanto o homem faz isso por livre vontade. Isso faz com que o animal não possa se desviar das regras que lhe são impostas, mesmo que fosse vantajoso fazê-lo, enquanto o homem frequentemente se afasta dessas regras, prejudicando-se no processo. É por isso que um pombo pode morrer de fome perto de um prato cheio de carne suculenta, e um gato pode ficar faminto em frente a uma pilha de frutas ou grãos, mesmo que ambos pudessem se alimentar desses alimentos se experimentassem.
Da mesma forma, pessoas dissolutas se entregam a excessos que resultam em febre e morte, porque a mente corrompe os sentidos e a vontade continua a agir mesmo quando a natureza permanece silenciosa. Todo animal possui ideias, pois possui sentidos, e até certo ponto, combina essas ideias. Nesse sentido, a diferença entre o homem e o animal é apenas uma questão de grau. Alguns filósofos até argumentaram que há mais diferenças entre indivíduos da mesma espécie humana do que entre o homem e o animal. Portanto, não é tanto a inteligência que estabelece a distinção específica entre os animais, mas sim a qualidade de ser um agente livre. A natureza comanda todos os animais, e eles obedecem. O homem experimenta a mesma influência, mas reconhece sua liberdade para aceitá-la ou resistir a ela. É nessa consciência de liberdade que a natureza espiritual de sua alma se manifesta, pois a física explica de certa forma o mecanismo dos sentidos e a formação das ideias, mas a capacidade de querer, ou melhor, de escolher, e a percepção desse poder, são atos puramente espirituais que não podem ser explicados pelas leis da mecânica. No entanto, mesmo que as dificuldades envolvidas nessas questões deixem espaço para debate sobre a diferença entre o homem e o animal, há uma outra qualidade muito específica que os distingue e que não pode ser contestada. Essa qualidade é a capacidade de se aperfeiçoar, que se desenvolve gradualmente com a ajuda das circunstâncias, englobando todas as outras faculdades. Portanto, não é surpreendente que os hotentotes do Cabo da Boa Esperança consigam avistar navios no alto mar a uma grande distância, mesmo sem binóculos, ou que os povos indígenas das Américas percebam a presença dos espanhóis como os melhores cães farejadores. Essas nações bárbaras suportam facilmente a nudez, desenvolvem um gosto por comidas apimentadas e bebem bebidas alcoólicas europeias como se fossem água. Até agora, só considerei o homem sob uma perspectiva física, vamos agora examiná-lo sob um ponto de vista metafísico e moral. Quando observo os animais, vejo apenas máquinas engenhosas às quais a natureza deu sentidos para se protegerem e se preservarem, até certo ponto, de tudo o que pode ameaçá-los ou perturbá-los. Percebo exatamente as mesmas características na máquina humana, com a diferença de que na operação dos animais tudo é realizado pela natureza, enquanto no caso do homem, ele contribui como um agente livre. O animal escolhe ou rejeita por instinto, enquanto o homem faz isso por livre vontade. Isso faz com que o animal não possa se desviar das regras que lhe são impostas, mesmo que fosse vantajoso fazê-lo, enquanto o homem frequentemente se afasta dessas regras, prejudicando-se no processo. É por isso que um pombo pode morrer de fome perto de um prato cheio de carne suculenta, e um gato pode ficar faminto em frente a uma pilha de frutas ou grãos, mesmo que ambos pudessem se alimentar desses alimentos se experimentassem. Da mesma forma, pessoas dissolutas se entregam a excessos que resultam em febre e morte, porque a mente corrompe os sentidos e a vontade continua a agir mesmo quando a natureza permanece silenciosa. Todo animal possui ideias, pois possui sentidos, e até certo ponto, combina essas ideias. Nesse sentido, a diferença entre o homem e o animal é apenas uma questão de grau. Alguns filósofos até argumentaram que há mais diferenças entre indivíduos da mesma espécie humana do que entre o homem e o animal. Portanto, não é tanto a inteligência que estabelece a distinção específica entre os animais, mas sim a qualidade de ser um agente livre. A natureza comanda todos os animais, e eles obedecem. O homem experimenta a mesma influência, mas reconhece sua liberdade para aceitá-la ou resistir a ela. É nessa consciência de liberdade que a natureza espiritual de sua alma se manifesta, pois a física explica de certa forma o mecanismo dos sentidos e a formação das ideias, mas a capacidade de querer, ou melhor, de escolher, e a percepção desse poder, são atos puramente espirituais que não podem ser explicados pelas leis da mecânica. No entanto, mesmo que as dificuldades envolvidas nessas questões deixem espaço para debate sobre a diferença entre o homem e o animal, há uma outra qualidade muito específica que os distingue e que não pode ser contestada. Essa qualidade é a capacidade de se aperfeiçoar, que se desenvolve gradualmente com a ajuda das circunstâncias, englobando todas as outras faculdades tanto na espécie humana quanto no indivíduo. Enquanto os animais permanecem iguais ao longo de suas vidas e suas espécies não mudam ao longo dos séculos, o homem está sujeito a evoluir e a se tornar mais inteligente, adquirindo conhecimentos e habilidades ao longo do tempo. Essa capacidade de progresso e aperfeiçoamento é uma característica única do homem, e é através dela que ele se torna o mestre de si mesmo e da natureza que o cerca. No entanto, também pode ser a fonte de suas desgraças, pois ao longo dos séculos, à medida que suas luzes e erros, vícios e virtudes se desenvolvem, ele se torna o tirano de si mesmo e da própria natureza. Seria horrível ter que admitir que essa capacidade distintiva e quase ilimitada seja a causa de todas as desgraças do homem, que é ela que o tira à força do seu estado original de tranquilidade e inocência.
O homem selvagem, entregue exclusivamente ao seu instinto pela natureza, começa sua jornada pelas funções puramente animais. Seu primeiro estado é perceber e sentir, o que é comum a todos os animais. Querer e não querer, desejar e temer são as primeiras e quase únicas operações de sua alma, até que novas circunstâncias tragam novos desenvolvimentos. Contrariando o que dizem os moralistas, o entendimento humano deve muito às paixões, e as paixões também devem muito a ele. É através da atividade das paixões que nossa razão se aperfeiçoa. Buscamos conhecimento porque desejamos desfrutar, e é difícil conceber por que alguém se daria ao trabalho de raciocinar se não tivesse desejos ou medos. Por sua vez, as paixões têm origem em nossas necessidades, e seu progresso está relacionado aos nossos conhecimentos. Só podemos desejar ou temer coisas de acordo com as ideias que temos delas, ou simplesmente pelo impulso da natureza. O homem selvagem, privado de qualquer tipo de conhecimento, experimenta apenas as paixões relacionadas às suas necessidades físicas. Os únicos bens que ele conhece no universo são comida, uma parceira e descanso, os únicos males que ele teme são a dor e a fome. Digo dor e não morte, porque um animal nunca saberá o que é morrer. O conhecimento da morte e seus terrores foi uma das primeiras aquisições que o homem fez ao se afastar do estado animal. Seria fácil, se necessário, apoiar esse sentimento com fatos e demonstrar que em todas as nações do mundo, o progresso do espírito está diretamente ligado às necessidades que as pessoas têm da natureza, ou às circunstâncias às quais estão sujeitas, e, portanto, às paixões que as obrigam a suprir essas necessidades. Poderíamos observar o surgimento e expansão das artes no Egito, acompanhando o seu progresso entre os gregos, que as viram germinar, crescer e alcançar grandes alturas através dos áridos terrenos da Ática, enquanto não conseguiram criar raízes nas margens férteis do Eurotas. Também notaríamos que, em geral, os povos do norte são mais trabalhadores do que os do sul, porque não têm outra escolha, como se a natureza, assim, quisesse equilibrar as coisas dando aos espíritos a fertilidade que nega à terra. Mas, mesmo sem recorrer aos relatos incertos da história, é evidente que tudo parece afastar do homem selvagem a tentação e os meios de deixar de ser o que é. Sua imaginação não cria desejos, seu coração não pede mais. Suas modestas necessidades são facilmente satisfeitas, e ele está longe de ter o conhecimento necessário para desejar adquirir mais. Ele não possui previsão nem curiosidade. O espetáculo da natureza torna-se indiferente porque é tão familiar, em a mesma ordem, as mesmas revoluções. Ele não tem a capacidade de se maravilhar com as maiores maravilhas, e não é nele que encontraremos a filosofia necessária para observar algo que ele vê todos os dias. Sua alma, que não é agitada por nada, entrega-se ao sentimento de sua existência atual, sem nenhuma ideia do futuro, mesmo que esteja próximo. Seus planos, assim como suas visões, estendem-se apenas até o fim do dia. Isso ainda é verdade para os povos indígenas hoje em dia, como os caraíbas, e eles vendem sua cama de algodão de manhã e choram à noite quando percebem que precisam dela para a próxima noite, pois não previram essa necessidade. Quanto mais pensamos sobre esse assunto, mais notamos a grande distância entre as sensações puras e os conhecimentos mais simples. É difícil conceber como um homem poderia, apenas por si mesmo e sem interação com os outros, atravessar essa lacuna enorme. Talvez tenham se passado séculos antes que os seres humanos pudessem ver um fogo além do fogo celestial. Quantos riscos diferentes eles tiveram que correr para aprender os usos mais básicos desse elemento? Muitas vezes, deixaram o fogo se apagar antes de descobrir a arte de reproduzi-lo. E quantas vezes cada um desses segredos não morreu com seu descobridor? E o que dizer da agricultura, uma arte que requer tanto trabalho e planejamento, está relacionada a tantas outras artes e que claramente só é viável em uma sociedade já estabelecida? Ela não serve tanto para obter alimentos da terra, que ela mesma poderia fornecer, como para impor nossas preferências a ela. Mas vamos supor que os seres humanos tenham se multiplicado tanto que os recursos naturais não fossem suficientes para sustentá-los. Essa suposição, que devo mencionar, seria muito vantajosa para a humanidade nesse modo de vida. Suponhamos que, sem oficinas ou ferramentas, os instrumentos agrícolas caíssem do céu nas mãos dos selvagens. Suponhamos que essas pessoas superassem seu ódio pelo trabalho contínuo, aprendessem a prever suas necessidades com antecedência e descobrissem como cultivar a terra, plantar sementes e árvores, moer trigo e fermentar uvas. Todas essas coisas teriam que ser ensinadas pelos deuses, pois não podemos imaginar como eles teriam aprendido por conta própria. Nesse caso, qual seria o tolo que se preocuparia em cultivar um campo que seria roubado pelo primeiro indivíduo ou animal que aparecesse e precisasse da colheita?
Como alguém poderia se decidir a passar a vida trabalhando duro, sabendo que é cada vez menos provável que receba o prêmio pelo seu esforço, especialmente se esse prêmio for essencial para a sua sobrevivência? Em resumo, como essa situação levaria as pessoas a cultivar a terra se ela não fosse compartilhada entre elas, ou seja, se o estado natural não fosse eliminado? Mesmo que imaginemos um homem selvagem tão hábil em pensar quanto nossos filósofos, e até mesmo um filósofo como eles, capaz de descobrir sozinho as verdades mais sublimes e deduzir máximas de justiça e razão a partir do amor à ordem em geral ou da vontade conhecida de seu Criador, qual seria a utilidade desse conhecimento metafísico se ele não pudesse ser compartilhado e perecesse com o indivíduo que o inventou? Que progresso poderia fazer a humanidade espalhada pelas florestas, entre os animais? Até que ponto essas pessoas poderiam se aperfeiçoar e se esclarecer mutuamente, considerando que não têm uma moradia fixa e não têm necessidade uma da outra, encontrando-se talvez apenas 2 vezes na vida, sem se conhecerem ou se comunicarem? Pense em todas as ideias que devemos ao uso da palavra. A gramática desempenha um papel importante e facilita as operações mentais. Agora, reflita sobre as dificuldades e o tempo infinito que a invenção das línguas deve ter exigido. Considere todas essas reflexões juntas e você perceberá quantos milhares de séculos foram necessários para desenvolver as capacidades mentais do ser humano. Vamos nos deter por um momento nas dificuldades da origem das línguas. Poderíamos mencionar as pesquisas do Abade de Condillac sobre esse assunto, que confirmam meu ponto de vista e talvez tenham sido a minha primeira inspiração. No entanto, para abordar as mesmas dificuldades relacionadas à origem dos sinais instituídos, que esse filósofo resolve ao supor uma espécie de sociedade já estabelecida entre os inventores da linguagem, acredito que devo adicionar minhas próprias reflexões. A primeira questão é imaginar como as línguas se tornaram necessárias. Se os seres humanos não tinham correspondência ou necessidade de se comunicar, é difícil conceber a necessidade ou a possibilidade dessa invenção, a menos que fosse indispensável. Alguns diriam, como muitos outros, que as línguas surgiram da convivência familiar entre pais, mães e filhos. No entanto, além de não resolver as objeções, seria um erro transportar as ideias da sociedade para o estado de natureza, imaginando que as famílias vivessem juntas em uma mesma habitação e mantivessem uma união tão íntima e duradoura como a nossa, onde há tantos interesses comuns. Na realidade primitiva, não havia casas, cabanas ou propriedades. Cada um se abrigava ao acaso e frequentemente apenas por uma noite. Os machos e as fêmeas se uniam de forma casual, de acordo com as circunstâncias e o desejo, sem que a palavra fosse um meio necessário de comunicação. Eles também se separavam com facilidade. A mãe amamentava os filhos principalmente por sua própria necessidade, mas quando esses filhos se tornavam independentes, eles logo se afastavam da mãe. Como não havia muitos meios de se encontrarem além de não se perderem de vista, acabavam chegando ao ponto de não se reconhecerem mais uns aos outros. É importante ressaltar que, como o filho tinha mais necessidades para expressar e mais coisas para dizer à mãe do que o contrário, ele teria feito um esforço maior de invenção, criando em grande parte sua própria linguagem. Isso resultou na multiplicidade de línguas, uma para cada indivíduo que as falava. Além disso, o estilo de vida nômade e vagabundo não permitia que nenhum idioma se consolidasse, pois não havia tempo suficiente. É fácil explicar como as línguas já formadas são ensinadas pela mãe ao filho, mas não podemos explicar como elas se formam. Vamos considerar, por um momento, a imensa distância entre o estado puro da natureza e a necessidade das línguas. Suponhamos que as línguas sejam necessárias e tentemos entender como elas começaram a se desenvolver. No entanto, essa é uma dificuldade ainda maior do que a anterior. Se os seres humanos precisavam da palavra para aprender a pensar, eles precisavam ainda mais aprender a pensar para descobrir a arte da palavra. Mesmo que entendêssemos como os sons da voz se tornaram convenções para representar nossas ideias, ainda restaria saber quem foram os primeiros a estabelecer essa convenção para ideias que não têm um objeto sensível, incapazes de serem indicadas por gestos ou palavras. Portanto, é difícil fazer conjecturas sobre o surgimento dessa arte de comunicar pensamentos e estabelecer um intercâmbio entre mentes. É uma arte sublime que já está distante de suas origens, mas ainda está tão distante da perfeição que nenhum homem ousaria afirmar que chegaremos lá, mesmo que as revoluções que o tempo inevitavelmente traz sejam favoráveis a isso, e os preconceitos desapareçam ou se calem diante dela, permitindo que nos dediquemos a esse assunto espinhoso por séculos sem interrupção. A primeira linguagem do homem, a mais universal e poderosa, e a única que eles precisavam antes de convencer outros seres humanos, era o grito da natureza. No entanto, esse grito era apenas um instinto que surgia em situações de perigo extremo, quando buscavam ajuda ou alívio em momentos de sofrimento intenso.
No cotidiano, quando as ideias dos seres humanos começaram a se expandir e multiplicar, e a comunicação entre eles se tornou mais próxima, eles buscaram sinais mais numerosos e uma linguagem mais extensa. Multiplicaram as variações de voz e adicionaram gestos, que naturalmente são mais expressivos e dependem menos de uma determinação interior para transmitir seu significado. Eles usavam gestos para expressar objetos visíveis e em movimento, e sons imitativos para representar coisas que afetavam os ouvidos. No entanto, como os gestos só eram úteis para objetos presentes ou fáceis de descrever, e não eram universalmente compreendidos, pois a escuridão ou a obstrução os tornava inúteis, eles foram substituídos pelas articulações da voz. Embora essas articulações não tivessem a mesma relação direta com certas ideias, eram mais adequadas para representar todas as ideias como sinais convencionais. Essa substituição só poderia ocorrer por meio de um consenso geral, o que era extremamente difícil de ser alcançado por seres humanos com órgãos pouco desenvolvidos e sem experiência prévia. Além disso, era difícil conceber como esse acordo unânime poderia ser motivado, pois a palavra em si foi necessária para estabelecer o uso da palavra. Os primeiros vocábulos que os seres humanos usaram tinham um significado muito mais amplo em suas mentes do que aqueles usados nas línguas já formadas. Ignorando a divisão do discurso em suas partes constituintes, eles davam a cada palavra o sentido de uma proposição completa. Quando começaram a distinguir o sujeito do atributo e o verbo do nome, o que foi um feito notável, os substantivos eram simplesmente nomes próprios, e o presente do infinitivo era o único tempo verbal. No caso dos adjetivos, a noção deles foi desenvolvida com dificuldade, pois cada adjetivo é uma palavra abstrata e as abstrações são complexas e pouco naturais. Cada objeto recebia um nome particular, sem relação com gêneros ou espécies que esses primeiros falantes não eram capazes de distinguir. Para eles, cada indivíduo era único na natureza. Se um carvalho fosse chamado de A, outro carvalho seria chamado de B, porque a primeira ideia que surgia ao se depararem com duas coisas é que elas não eram a mesma. No início, eles não tinham conhecimento suficiente para observar o que essas coisas tinham em comum, e, portanto, o dicionário se tornava cada vez mais extenso. A dificuldade de organizar essa nomenclatura não pode ser facilmente superada. Para classificar os seres sob denominações genéricas e comuns, era necessário conhecer suas propriedades e diferenças. Eram necessárias observações e definições, ou seja, um conhecimento de história natural e metafísica que os seres humanos daquela época não possuíam. Além disso, as ideias gerais só podem ser introduzidas na mente humana por meio das palavras, e o entendimento só as compreende por meio das proposições. Essa é uma das razões pelas quais os animais não podem formar ideias gerais e jamais adquirir a capacidade de aperfeiçoamento que depende delas. Quando um macaco pula de uma noz para outra sem hesitar, não significa que ele tenha a ideia geral dessa espécie de fruta e esteja comparando mentalmente o seu protótipo com esses dois indivíduos. De maneira nenhuma. A visão de uma noz traz à memória dele as sensações que teve da outra, e seus olhos, de certa forma, anunciam ao seu paladar a experiência que está prestes a ter. As ideias gerais são puramente intelectuais, se a imaginação se envolve, a ideia se torna particular. Tente imaginar a imagem de uma árvore de forma geral, e você nunca conseguirá, involuntariamente, você a verá grande ou pequena, frondosa ou desfolhada, clara ou escura. Se dependesse de você, veria apenas o que está presente em todas as árvores, mas essa imagem não se pareceria mais com uma árvore. Da mesma forma, seres puramente abstratos são percebidos ou concebidos apenas por meio da linguagem. A definição de um triângulo fornece a ideia verdadeira, e assim que você o imagina em sua mente, é um triângulo específico e não outro, e você inevitavelmente visualiza suas linhas ou colores seu plano. Portanto, é necessário enunciar proposições, é necessário falar para ter ideias gerais, pois assim que a imaginação é interrompida, a mente só avança com a ajuda da linguagem. Portanto, se os primeiros inventores só puderam dar nomes às ideias que já tinham, isso significa que os primeiros substantivos só poderiam ter sido nomes próprios. No entanto, mesmo que não consiga conceber como, os gramáticos modernos começaram a expandir suas ideias e generalizar suas palavras, a falta de conhecimento dos inventores impôs limites estritos a esse método. No início, eles multiplicaram os nomes dos indivíduos, pois não conheciam os conceitos de gêneros e espécies. Mas, em seguida, criaram poucas espécies e gêneros, pois não consideraram as diferenças entre os seres. Para fazer divisões mais precisas, eram necessários mais experiência e conhecimento do que eles possuíam, além de mais pesquisa e trabalho do que estavam dispostos a investir. Atualmente, ainda descobrimos novas espécies todos os dias, que passaram despercebidas até então.
Imagine quantas espécies escapariam aos homens que julgavam as coisas apenas pela aparência superficial. Quanto às noções mais gerais e às classes primárias, é óbvio que elas também seriam desconhecidas para eles. Como eles poderiam ter imaginado ou entendido palavras como matéria, espírito, substância, modo, figura e movimento, quando mesmo nossos filósofos, que as usam há muito tempo, têm dificuldade em compreendê-las? Essas palavras representam conceitos puramente metafísicos que não encontram nenhum modelo na natureza. Aqui paro nos primeiros passos e peço aos meus leitores que suspendam a leitura para refletir sobre a invenção dos substantivos físicos, a parte mais fácil da linguagem de ser encontrada. Agora, pense no caminho que a linguagem ainda precisou percorrer para expressar todos os pensamentos dos seres humanos, para adquirir uma forma consistente, para ser falado em público e influenciar a sociedade. Pense no tempo e nos conhecimentos necessários para desenvolver os números, as palavras abstratas, os tempos verbais, as partículas, a sintaxe, a conexão entre proposições, o raciocínio e toda a lógica do discurso. Para mim, fico horrorizado com as dificuldades que surgem e convencido de que é quase impossível que as línguas tenham surgido e se estabelecido apenas por meios humanos. Deixo para aqueles que desejam enfrentar o desafio a discussão desse problema difícil, o que foi mais necessário, a sociedade já estabelecida ligada ao desenvolvimento das línguas, ou as línguas já inventadas para o estabelecimento da sociedade. De qualquer forma, podemos observar na forma como a natureza aproximou os seres humanos por meio de necessidades mútuas e facilitou o uso da linguagem que ela desempenhou um papel limitado na promoção da sociabilidade. É difícil imaginar por que, nesse estado primitivo, um homem teria mais necessidade de outro homem do que um macaco ou um lobo teria de seu semelhante. E mesmo que houvesse tal necessidade, seria difícil conceber o motivo pelo qual o outro indivíduo se preocuparia em atendê-la. Por outro lado, se considerarmos o conceito de miséria como uma provação dolorosa, seja física ou mental, gostaria que me explicassem que tipo de miséria poderia existir em um ser livre cujo coração está em paz e o corpo saudável. Pergunto também qual forma de vida, a civilizada ou a natural, tende a se tornar insuportável para aqueles que a experimentam. Ao nosso redor, vemos muitas pessoas lamentando sua existência e até mesmo privando-se dela, enquanto as leis divinas e humanas mal são suficientes para conter essa desordem. Por outro lado, já ouvimos falar de um selvagem livre que lamenta a vida ou pensa em suicídio? Portanto, devemos julgar com menos arrogância em qual situação reside a verdadeira miséria. Na realidade, ninguém foi mais miserável do que o homem selvagem, fascinado pelas luzes, atormentado pelas paixões e refletindo sobre um estado diferente do seu. Foi uma providência sábia que suas faculdades só se desenvolvessem à medida que tivessem a oportunidade de exercê-las, evitando que fossem supérfluas ou prematuras para suas necessidades. No estado de natureza, ele tinha tudo o que precisava para viver, apenas na razão cultivada, ele possui o necessário para viver em sociedade. À primeira vista, parece que os seres humanos nesse estado, não tendo nenhum tipo de relação moral ou conhecimento de deveres, não poderiam ser bons ou maus, nem possuir vícios ou virtudes, a menos que consideremos vícios, em um sentido físico, como as qualidades que podem prejudicar sua própria sobrevivência, e virtudes como aquelas que contribuem para essa sobrevivência. Nesse caso, seria necessário considerar mais virtuoso aquele que menos resistisse aos impulsos naturais. No entanto, devemos suspender o julgamento sobre essa situação e desconfiar de nossos preconceitos até que tenhamos pesado cuidadosamente se há mais virtudes do que vícios entre os seres humanos civilizados, se suas virtudes são mais benéficas do que os vícios prejudiciais, ou se o progresso de seus conhecimentos é uma compensação suficiente pelos males que eles infligem uns aos outros à medida que adquirem conhecimento sobre o bem que deveriam fazer. Talvez, no final das contas, eles estivessem em uma situação mais feliz sem mal para temer nem bem a esperar de ninguém, em vez de estarem sujeitos a uma dependência universal e obrigados a receber tudo daqueles que não se comprometem a dar-lhes nada. Acima de tudo, não devemos concordar com Hobbes quando ele afirma que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem é naturalmente mau, que ele é vicioso porque não conhece a virtude, que ele sempre nega aos outros serviços que não considera serem seu dever, ou que, devido ao direito que ele atribui legitimamente às coisas de que precisa, ele imagina insensatamente ser o único dono de todo o universo. Embora Hobbes tenha percebido corretamente as falhas de todas as definições modernas de direito natural, suas conclusões mostram que ele a interpreta de forma equivocada. Ao raciocinar com base nos princípios que estabeleceu, ele deveria afirmar que, como o estado de natureza é aquele em que o cuidado com nossa própria sobrevivência é menos prejudicial à sobrevivência dos outros, esse estado é, portanto, o mais propício à paz e mais adequado para a humanidade.
No entanto, ele afirma exatamente o oposto, ao atribuir ao homem selvagem a necessidade de satisfazer uma multidão de paixões que são produtos da sociedade e que tornaram necessárias as leis. Ele afirma que o homem é uma criança robusta. No entanto, existem duas suposições contraditórias no estado de natureza em ser robusto e ser dependente. O homem é fraco quando o dependente se torna independente antes de se tornar robusto. Hobbes não percebeu que a mesma causa que impede os selvagens de usar a razão, como nossos juristas afirmam, também impede que eles abusem de suas faculdades, como ele próprio alega. Portanto, podemos dizer que os selvagens não são maus precisamente porque não sabem o que significa ser bom. Na verdade, não são nem o desenvolvimento do conhecimento, nem o freio das leis, mas a calma das paixões e a ignorância do vício que os impedem de fazer o mal. Tanto a ignorância dos vícios é mais benéfica para eles do que o conhecimento das virtudes. Além disso, há outro princípio que Hobbes não percebeu. Foi dado ao homem para suavizar, em certas ocasiões, a ferocidade de seu egoísmo ou o desejo de preservação antes mesmo do surgimento desse egoísmo. Esse princípio tempera o desejo de buscar seu próprio bem-estar com uma repugnância inata em ver seu semelhante sofrer. Não acho que haja qualquer contradição em conceder ao homem essa única virtude natural, que até mesmo os mais fervorosos detratores das virtudes humanas são obrigados a reconhecer. Refiro-me à compaixão, uma disposição apropriada para seres tão frágeis e sujeitos a tantos males quanto nós. É uma virtude tão universal quanto útil para o homem, que a possui antes mesmo de usar qualquer reflexão. Ela é tão natural que os próprios animais, às vezes, demonstram sinais tangíveis disso. Sem mencionar a ternura das mães por seus filhos e os perigos que enfrentam para protegê-los, observamos todos os dias a relutância dos cavalos em pisar em um corpo vivo. Um animal não passa impunemente perto de um animal morto de sua espécie, e alguns até mesmo realizam uma espécie de sepultamento. Os mugidos tristes do gado ao entrar no matadouro refletem a impressão que eles recebem do horrível espetáculo que presenciam. Fica claro, com prazer, que o autor das Fábulas das Abelhas, mesmo com seu estilo frio e sutil, é forçado a reconhecer o homem como um ser compassivo e sensível. Ele sai do seu estilo habitual para nos oferecer uma imagem comovente de um homem fechado que testemunha uma besta feroz arrancando uma criança dos braços da mãe, quebrando seus membros frágeis com seus dentes assassinos e dilacerando suas entranhas delicadas com suas garras. A angústia que o espectador desse evento sente, mesmo sem ter interesse pessoal, é indescritível. Essa é a natureza em ação, antes de qualquer reflexão. É a força da compaixão natural, que mesmo nos costumes mais depravados tem dificuldade em destruir. Todos os dias, em nossos espetáculos, vemos as pessoas se emocionarem e chorarem diante das desgraças alheias, como se cada uma estivesse no lugar do tirano, agravando ainda mais o sofrimento de seu inimigo. Assim como Sila, sensível aos males que ele mesmo não causou, ou Alexandre de Feras, que evitava assistir a tragédias com medo de demonstrar compaixão por Andromaque e Príamo, enquanto ouvia indiferente os gritos de tantos cidadãos que eram mortos diariamente por sua ordem. Mole cima a corda. Humano generi dare natura fatetur, quoe lacrimas dedit. Mandeville percebeu corretamente que, mesmo com toda a moralidade, os homens seriam monstros se a natureza não lhes concedesse a compaixão como apoio à razão. No entanto, ele não percebeu que todas as virtudes sociais derivam desse único sentimento, que ele tenta negar aos seres humanos. O que é generosidade, bondade, humanidade, se não a compaixão direcionada aos fracos, aos culpados ou à humanidade como um todo? Até mesmo a amizade e a benevolência são produções da compaixão constante voltada para um objeto específico. Desejar que alguém não sofra nada mais é do que desejar que essa pessoa seja feliz. Mesmo que a compaixão seja apenas um sentimento que nos coloca no lugar daquele que sofre, um sentimento obscuro e vivo no homem selvagem, desenvolvido mais fraco no homem civilizado, essa ideia não prejudica a verdade do que estou dizendo, apenas a fortalece. De fato, a compaixão é mais intensa quando o espectador se identifica mais profundamente com o sofredor. E é evidente que essa identificação era muito mais forte no estado de natureza do que no estado de raciocínio. A razão é a responsável pelo surgimento do egoísmo, e é a reflexão que o fortalece. É a razão que nos faz nos afastarmos de tudo que nos incomoda e aflige. A filosofia nos isola, e quando vemos alguém sofrendo, dizemos secretamente, e morra, se quiser, estou seguro. Somente os perigos que ameaçam toda a sociedade perturbam o sono tranquilo do filósofo e o fazem levantar-se da cama. É possível impunemente matar alguém debaixo da janela, basta tampar os ouvidos e argumentar um pouco para impedir que a natureza se revolte dentro de nós, nos identificando com o assassino.
O homem selvagem não possui esse talento admirável e, por falta de sabedoria e razão, vemos que ele se entrega ao primeiro impulso de humanidade. Durante tumultos e brigas de rua, a multidão se aglomera, enquanto os homens prudentes se afastam. São as pessoas simples, as mulheres dos mercados, que separam os combatentes e impedem que pessoas honestas se matem mutuamente. Portanto, é certo que a compaixão é um sentimento natural que, ao moderar a atividade do amor próprio em cada indivíduo, contribui para a mútua preservação da espécie. É ela que nos leva a ajudar aqueles que vemos sofrendo, sem a necessidade de reflexão. No estado de natureza, ela desempenha o papel de lei, costume e virtude, com a vantagem de que ninguém é tentado a desobedecer à sua doce voz. Ela impede que um selvagem forte tire de uma criança fraca ou de um idoso doente a subsistência que adquiriu com dificuldade, se ele espera encontrar seu próprio sustento em outro lugar. Ela substitui essa sublime máxima da justiça racional: faça aos outros o que você deseja que façam a você, pela máxima de bondade natural, talvez menos perfeita, mas mais útil, em faça o bem para si mesmo com o menor mal possível para os outros. Em resumo, é nesse sentimento natural, mais do que em argumentos sutis, que devemos buscar a causa da repugnância que cada pessoa sentiria ao fazer o mal, independentemente das máximas da educação. Embora Sócrates e pessoas de sua estirpe possam adquirir a virtude por meio da razão, há muito tempo a existência da humanidade teria sido impossível se sua preservação dependesse exclusivamente dos raciocínios daqueles que a compõem. Com paixões menos ativas e um freio tão saudável, os homens, mais selvagens do que maus, mais preocupados em se proteger do mal que poderiam receber do que tentados a causá-lo aos outros, não estavam sujeitos a disputas muito perigosas. Como não tinham nenhum tipo de comércio entre si e, portanto, não conheciam vaidade, consideração, estima ou desprezo, nem tinham a menor noção de propriedade, justiça ou vingança, suas disputas raramente teriam consequências sangrentas, a menos que fossem motivadas pela obtenção de alimentos. No entanto, há algo ainda mais perigoso de mencionar. Entre as paixões que agitam o coração humano, há uma ardente, impetuosa, que torna um sexo necessário ao outro. É uma paixão terrível que desafia todos os perigos, derruba todos os obstáculos, e em seus ardores, parece destinada a destruir a humanidade, mesmo sendo responsável por sua preservação. Como os homens se transformarão sob a influência desse desejo desesperado e brutal, sem pudor, sem moderação, disputando diariamente o amor uns dos outros à custa de sangue? É preciso admitir que, quanto mais intensas as paixões, mais necessárias são as leis para contê-las. No entanto, além das desordens e crimes que as paixões causam diariamente entre nós, demonstrando a insuficiência das leis nesse sentido, também é importante questionar se essas desordens não surgiram das próprias leis. Pois quando essas leis são capazes de reprimir tais desordens, no mínimo, espera-se que elas cessem com um mal que não existiria sem elas. Vamos começar distinguindo o amor em termos morais e físicos. O aspecto físico é o desejo geral que leva um sexo a se unir ao outro. Já o aspecto moral é o que determina esse desejo e o direciona para um único objeto ou lhe confere uma maior intensidade em relação a esse objeto em particular. É fácil perceber que o amor em termos morais é um sentimento criado pela sociedade, amplamente celebrado pelas mulheres com habilidade e cuidado para estabelecer seu domínio e tornar o sexo oposto submisso. Esse sentimento é baseado em noções de mérito ou beleza, que um selvagem não possui, e em comparações que ele não tem capacidade de fazer. Portanto, esse sentimento é praticamente inexistente para ele, porque sua mente não pode formar ideias de regularidade e proporção, e seu coração não é capaz de sentir admiração e amor, que, mesmo sem percebermos, surgem da aplicação dessas ideias. Para ele, qualquer mulher serve. Limitando-se apenas ao aspecto físico do amor e felizes por não conhecerem as preferências que complicam esse sentimento, os homens devem sentir com menos frequência e intensidade os ardores do desejo. Consequentemente, terão menos disputas entre si e menos crueldade. A imaginação, que causa tantos estragos entre nós, não fala aos corações selvagens. Cada um espera tranquilamente o impulso da natureza, se entregando a ele sem escolha, com prazer e não fúria. Uma vez satisfeita a necessidade, o desejo se extingue. Portanto, é incontestável que o próprio amor, assim como outras paixões, adquire esse ardor impetuoso apenas na sociedade, o que muitas vezes o torna prejudicial aos homens. É ridículo imaginar selvagens se matando constantemente para saciar sua brutalidade, pois essa ideia vai contra a experiência. Os caraíbas, que até hoje são um dos povos que menos se afastaram do estado de natureza, são os mais pacíficos em seus relacionamentos amorosos e menos propensos ao ciúme, mesmo vivendo em um clima quente que parece intensificar essas paixões.
Quanto às conclusões que podem ser tiradas dos combates entre machos de várias espécies de animais, que constantemente ensanguentam nossos quintais ou fazem as florestas ecoarem com seus rugidos durante a disputa pela fêmea na primavera, devemos primeiro excluir as espécies em que a natureza estabeleceu claramente relações de poder entre os sexos que não existem entre nós. Portanto, as brigas de galos não são uma indicação para a espécie humana. Nas espécies em que a proporção é mais equilibrada, essas lutas só podem ocorrer devido à escassez de fêmeas em relação ao número de machos, ou aos períodos exclusivos em que a fêmea constantemente rejeita a aproximação do macho, o que é equivalente à primeira causa mencionada. Isso significa que se cada fêmea só aceita o macho durante 2 meses por ano, é como se o número de fêmeas fosse inferior a 5/6. No entanto, nenhum desses dois casos se aplica à espécie humana, na qual o número de fêmeas geralmente supera o número de machos e nunca foi observado, mesmo entre os selvagens, que as fêmeas tenham períodos de acasalamento como em outras espécies. Além disso, em muitos desses animais, toda a espécie entra em ebulição ao mesmo tempo, resultando em momentos terríveis de ardor, tumulto, desordem e combate. Esse momento não existe para a espécie humana, na qual o amor não é periódico. Portanto, não podemos concluir que o homem no estado de natureza se envolvia em lutas pela posse das fêmeas, e mesmo se pudéssemos tirar essa conclusão, essas disputas não causariam mais destruição do que ocorre na sociedade, principalmente em países onde os costumes ainda têm alguma influência. Nesses lugares, os ciúmes dos amantes e as vinganças dos cônjuges resultam em duelos, assassinatos e coisas ainda piores. O dever de fidelidade eterna só provoca adultério, e as próprias leis de continência e honra inevitavelmente levam à promiscuidade e ao aumento de abortos. Concluamos que, ao vagar pelas florestas, sem indústria, sem linguagem, sem residência fixa, sem guerra e sem conexões sociais, sem qualquer necessidade de seus semelhantes e sem desejo de prejudicá-los, o homem selvagem, com poucas paixões e autossuficiente, tinha apenas os sentimentos e conhecimentos próprios desse estado. Ele só percebia suas necessidades reais e prestava atenção apenas ao que acreditava ser de seu interesse. Sua inteligência não progredia além de sua vaidade. Se por acaso fazia alguma descoberta, não podia comunicá-la, nem mesmo reconhecia seus próprios filhos. A arte desaparecia com o inventor. Não havia educação nem progresso, as gerações se multiplicavam sem propósito, e, começando sempre do mesmo ponto, os séculos passavam em uma rudeza característica dos primeiros estágios da humanidade. A espécie já estava envelhecida e o homem permanecia eternamente como uma criança. Descrevi em detalhes essa suposição do estado primitivo, porque há erros antigos e preconceitos enraizados que precisam ser desfeitos. Achei necessário ir fundo e mostrar como a desigualdade, mesmo que natural, está longe de ter tanta realidade e influência nesse estado de natureza como afirmam nossos escritores. De fato, é fácil perceber que muitas das diferenças que distinguem os seres humanos são consideradas naturais, mas são na verdade resultado dos hábitos e estilos de vida adotados pelas pessoas na sociedade. Por exemplo, uma constituição física robusta ou delicada, a força ou a fraqueza que dela decorre, muitas vezes são mais influenciadas pelo modo como alguém foi educado do que pela constituição original do corpo. O mesmo acontece com as capacidades mentais, e a educação não apenas estabelece diferenças entre mentes cultivadas e não cultivadas, como também amplia as diferenças à medida que a cultura se desenvolve. Quando um gigante e um anão caminham pela mesma estrada, cada passo é uma vantagem adicional para o gigante. Agora, se compararmos a diversidade surpreendente da vida civilizada com a simplicidade e uniformidade da vida animal e selvagem, em que todos se alimentam da mesma forma, vivem da mesma maneira e fazem exatamente as mesmas coisas, veremos que as diferenças entre os seres humanos devem ser menores no estado de natureza do que na sociedade. A desigualdade natural só aumenta na espécie humana devido à desigualdade nas instituições sociais. Mas mesmo que a natureza realmente distribua suas dádivas de forma tão desigual como se acredita, qual seria a vantagem para os mais favorecidos em detrimento dos outros em um contexto em que quase não existem relações entre eles? Se não há amor, para que serve a beleza? O que a inteligência faz por pessoas que não falam, e qual é a utilidade da astúcia para aqueles que não têm negócios? Ouve-se repetidamente que os mais fortes oprimirão os mais fracos, mas que expliquem o que querem dizer com opressão. Alguns dominarão com violência, outros gemerão sob o jugo de seus caprichos. Isso é exatamente o que acontece entre nós, mas não vejo como poderia ser o mesmo para os selvagens, a quem seria extremamente difícil fazer entender o que é servidão e dominação. Um homem pode tomar posse dos frutos colhidos por outro, da caça que o outro matou ou da caverna que lhe servia de abrigo. Mas como ele poderia fazer com que o outro obedecesse?
Quais seriam as correntes de dependência entre pessoas que não possuem nada? Se me expulsarem de uma árvore, sou livre para ir para outra. Se me incomodarem em um lugar, quem me impedirá de ir para outro? Se encontro um homem muito mais forte do que eu, e além disso, muito perverso, preguiçoso e feroz, que me obrigue a prover para sua subsistência enquanto ele permanece ocioso, ele terá que se esforçar para nunca me perder de vista, terá que me amarrar com cuidado enquanto dorme com medo de que eu escape ou o mate. Ou seja, ele terá que se expor voluntariamente a um trabalho muito maior do que o que ele quer evitar, e do que o que eu mesmo faço. Depois de tudo isso, se sua vigilância se relaxar por um momento, se algum ruído inesperado fizer com que ele vire a cabeça, dou 20 passos na floresta, meus grilhões se quebram e ele nunca mais me verá. Sem me alongar inutilmente nesses detalhes, cada um pode ver que, uma vez que os laços da servidão são formados apenas pela dependência mútua dos seres humanos e pelas necessidades recíprocas que os unem, é impossível subjugar um homem sem colocá-lo em uma situação em que ele não possa viver sem outro homem. Essa situação não existe no estado de natureza, o que torna cada um livre do jugo e anula a lei do mais forte. Depois de mostrar que a desigualdade é apenas perceptível no estado de natureza, com uma influência quase nula, resta-me mostrar sua origem e seu progresso nos desenvolvimentos sucessivos do espírito humano. Depois de mostrar que a perfectibilidade, as virtudes sociais e outras habilidades que o ser humano natural possuía em potencial jamais poderiam se desenvolver por conta própria, que precisavam da interação fortuita de muitas causas externas, que poderiam nunca ter ocorrido, e que sem elas o homem permaneceria eternamente em seu estado primitivo, resta-me considerar e aproximar as diferentes circunstâncias que poderiam aprimorar a razão humana ao mesmo tempo em que deterioram a espécie, transformando um ser bom em um ser social, e, num futuro distante, levando o homem e o mundo ao ponto em que os vemos hoje. Confesso que os eventos que descreverei poderiam ter se manifestado de várias maneiras, e só posso escolher entre conjecturas. No entanto, essas conjecturas se tornam razões quando são as mais prováveis que podem ser tiradas da natureza das coisas e dos únicos meios que temos para descobrir a verdade. As conclusões que tiro dessas conjecturas não são meramente conjecturais, pois não se pode formar nenhum outro sistema com base nos princípios que estabeleci que não forneça os mesmos resultados e das quais não se possa tirar as mesmas conclusões. Isso me poupará de prolongar minhas reflexões sobre como a passagem do tempo compensa a falta de verossimilhança dos eventos, sobre o poder surpreendente das causas sutis quando agem continuamente, sobre a impossibilidade de negar algumas hipóteses quando também somos incapazes de lhes dar a mesma certeza que temos em fatos concretos. Também me poupará de discutir sobre como, em questões de eventos, a semelhança reduz os fatos a um número muito menor de categorias diferentes do que se imagina. É suficiente que eu apresente esses pontos para a consideração dos meus juízes e que eu tenha agido de maneira a evitar que os leitores comuns precisem considerar esses pontos.